A diarreia no Brasil ainda é hoje uma das principais causas da morte de menores de 1 ano. Muitas pessoas adoecem e morrem de diarreia, uma doença corriqueira, porém evitável. A população e os próprios profissionais de saúde, acostumados a conviver com casos de diarreia, não dão a devida importância à doença. Pessoas que moram em áreas onde não há água em quantidade e com boa qualidade, isto é, tratada, são as mais afetadas. Nas áreas mais carentes, os mais afetados são as crianças, principalmente as menores de 2 anos. A doença se caracteriza pela diminuição da consistência das fezes e aumento do número de evacuações. Muitas vezes é acompanhada de vômitos, febre e dor abdominal. Pode também apresentar muco e sangue. A transmissão da doença se dá principalmente pela água contaminada pelas fezes, pelos alimentos que entram em contato com a água contaminada ou pelas mãos de doentes ou portadores. As moscas também são importantes agentes transmissores, pois levam os micróbios até os alimentos. Substâncias tóxicas presentes nos alimentos ou as substâncias químicas como os praguicidas, aditivos, antibióticos, hormônios, também podem provocar a diarreia. O atendimento dos casos de diarreia tem um custo elevado e mesmo com a ampla divulgação da eficácia dos sais de reidratação oral, muitos casos, quando chegam aos centros de saúde, apresentam desidratação grave, exigindo internação. As autoridades de saúde devem se preocupar com a diarreia não só em situação de surto ou de uma epidemia de cólera, que quando leva a um número elevado de mortes e traz prejuízos econômicos para a área afetada, causa impacto na opinião pública. Para auxiliar na mudança desta situação, a monitorização das doenças diarreicas agudas, ou melhor, o registro e análise periódica dos casos, é uma atividade da maior importância, podendo melhorar a qualidade das ações de controle e agilizar o combate à doença. Os responsáveis por esta atividade têm papel fundamental na prevenção e controle de um dos maiores problemas do país. A monitorização pode ser feita em todas as unidades ou em algumas escolhidas como sentinelas, dentre as mais representativas e resolutivas do local, e consiste em coletar os dados referentes aos casos de diarreia que buscam atendimento na unidade. Os dados mínimos registrados são idade, procedência, data do início dos sintomas e do atendimento, além do tipo de tratamento usado. A partir destes dados, a unidade já poderá definir o padrão de comportamento das diarreias na sua área. Diariamente chegam casos de diarreia nas unidades de saúde. Bom dia, o que o neném tem? Ele está com diarreia há uns 2 dias, não come nada, não quer comer nada, tudo que come põe para fora. E agora de manhã ele piorou um pouquinho. O exame físico é uma parte muito importante do atendimento, sendo neste momento avaliado o estado de hidratação do paciente. De acordo com os sinais e sintomas apresentados, será decidido o plano de tratamento do paciente. Se o paciente não tem sinais de desidratação, será usado o plano A. O paciente ou sua família será orientado a aumentar a ingestão de líquidos para prevenir a desidratação. A alimentação habitual deve ser mantida. Em caso de piora, começar a dar o soro de reidratação oral e voltar à unidade de saúde. Se o paciente tem desidratação, será usado o plano B. A desidratação será tratada por via oral com a administração dos sais de reidratação oral. Lembrar que os pacientes desidratados deverão permanecer na unidade de saúde até a reidratação completa. Se o paciente tem desidratação grave, será usado o plano C e o paciente será hospitalizado para a reidratação venosa. Para fazer a monitorização de todos estes casos que chegam à unidade de saúde,
Todos os dias, os prontuários ou as fichas de atendimento de todos os pacientes com diarreia são recolhidos pelo responsável pela monitorização. Todos os atendimentos de diarreia já estão aqui? Sim, estão. Este formulário, que é a planilha de casos de diarreia, deve ser preenchido diariamente na unidade de saúde. Ele contém o número de ordem das pessoas atendidas, a data de atendimento, as iniciais, a faixa etária das pessoas atendidas, a procedência, a data dos primeiros sintomas e o plano de tratamento que foi utilizado. Ao final de cada semana, os dados serão consolidados no impresso 2 para análise. O impresso 2 deve ser preenchido com base nos dados do impresso 1. Ele vai permitir análise mais abrangente sobre a situação num determinado período. Ele contém um local para o registro do número de casos por faixa etária, o plano de tratamento utilizado, A, B ou C, a procedência dos casos e o número ocorrido em cada localidade. Além disso, o formulário apresenta um breve questionário que vai facilitar a análise da situação. Esta análise vai servir para agilizar a tomada de decisão quanto às medidas a serem adotadas em caso de surto ou epidemia. O responsável pela monitorização deve ter o cuidado de anotar todos os detalhes e ficar atento às mudanças que possam ocorrer, como o aumento do número de casos de diarreia, mudança de faixa etária, de plano de tratamento ou concentração de casos em uma determinada área. Além dos formulários, os casos de diarreia aguda devem ser registrados semanalmente em gráficos, para facilitar a comparação. Os casos devem ser distribuídos por semana epidemiológica, que começam no domingo e terminam no sábado, obedecendo um calendário já definido. Ao final da semana, os dados devem ser passados para os gráficos. Os gráficos deverão ser feitos em folha de papel quadriculado, sendo que cada quadrículo representa um caso. Os gráficos deverão ser montados para a distribuição dos casos por semana epidemiológica, por faixa etária e por tipo de tratamento. Os casos deverão também ser distribuídos no mapa de acordo com a sua procedência. O responsável pela monitorização deve informar aos seus superiores sobre os dados da semana e discutir com ele as providências em caso de alterações. Olha, terminei de passar os dados dos casos de diarreia. E alguma coisa está acontecendo. O número de casos de diarreia subiu para 15. Nunca tivemos este número em semanas anteriores. Nesta semana teve um atendimento muito grande de adulto. E a maioria veio do sítio Bom Conselho. Realmente precisamos tomar algumas providências. É preciso ir ao Bom Conselho fazer a investigação desses casos. Vou avisar a Secretaria de Saúde porque precisamos de ajuda para essa investigação e acionar os agentes comunitários dessa área. Ouvi falar que está tendo um problema muito sério com o abastecimento de água desse sítio. Isso pode ter relação com o que está acontecendo. Você poderia verificar para mim se foi colhido material para exame de algum desses pacientes? E a propósito, vê para nós como é que está o nosso estoque de hipoclorito de sódio e de sal de reidratação oral. Uma cópia do impresso 2 será semanalmente enviada à Secretaria Municipal de Saúde, que também fará a consolidação e análise de todo o município neste impresso e o encaminhará à regional. A regional consolidará as informações de todos os municípios no impresso 3. Este formulário vai permitir o acompanhamento a nível regional, mostrando a frequência da diarreia por faixa etária mais atingida, se houve surto ou não, os planos de tratamento utilizados, A, B ou C, e se houve óbitos ou não.
Bem, já deu para perceber a importância da monitorização das doenças diarreicas e os benefícios que podem advir dessa monitorização. Para facilitar a sua implantação, é importante que seja feita uma reunião de sensibilização com toda a equipe para apresentar a atividade, sua importância e a contribuição que cada um pode dar ao processo. É fundamental que toda a equipe da unidade de saúde esteja consciente das vantagens que podem resultar do processo, como uma maior agilidade na detecção de surtos e epidemias, melhor utilização de recursos humanos, materiais e econômicos e, acima de tudo, melhora progressiva nas condições de vida da população abrangida pela unidade de saúde.